Olá, querido amigo, olá, querida irmã. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com você para estudar a Bíblia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós estudaremos o tema de número 11, que é a salvação pela graça. É um tema bastante interessante, mas antes de a gente dar início ao nosso estudo, vamos pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Nós estamos na série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus, são 27 temas. Hoje o tema é o número 11, né? Então tem muito temas pela frente aí. Hoje nós vamos estudar sobre a salvação pela graça. Camila vai fazer uma oração para a gente dar continuidade ao estudo. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui novamente. Fala conosco, ao nosso coração, fala também, Senhor, com os ouvintes, que eles possam sentir o toque regenerador do Teu Espírito Santo na vida de cada um. Fala conosco, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, salvação pela graça sempre foi um tema muito complexo para eu entender. Mas eu vou tentar explicar para você de maneira simples e rápida e fácil para você ter uma compreensão, né? Porque no meu início da minha caminhada cristã, antes de eu conhecer as verdades de Deus, eu ouvia muito sobre salvação pela graça e tive muita dificuldade de entender. Mas aí eu busquei a Deus e Ele me orientou e fez eu entender a salvação pela graça. Vamos lá. Aqui diz assim: a pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma penitente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Jó, capítulo 25, versículo 4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não. Felizmente existe esperança. Cristo provê o caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Então, queridos, vamos lá. Primeira pergunta: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Vamos lá, vamos ver como era a salvação no Antigo Testamento, né? Porque existem igrejas que falam que a salvação no Velho Testamento era de um jeito e no Novo Testamento de outro jeito. Então vamos entender como era a salvação no Velho Testamento. Vamos lá? Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Noé foi salvo pelo quê? Graça. Salvo pela graça. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. 15:6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Pela fé, né? Creu, acreditou, fé. Ele creu e isso foi imputado como justiça. Salvação pela graça e justificação pela fé. A gente já encontrou no Novo Testamento, no livro de Gênesis, né? Então a gente já vê que o princípio desde o Éden, desde quando Adão e Eva pecaram, é que salvação pela graça, justificação pela fé. Continuando, Salmos 6, verso 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. A salvação do Velho Testamento é pela graça ou pela lei? Porque muitos ensinam que é pela lei. A gente encontra no Velho Testamento muitas citações de Senhor, salva-me por tua graça. Então a gente encontra aí que o salmista clamou pela graça, salva-me por tua graça. Agora Salmos 13, 5. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se meu coração na tua salvação. 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então, queridos, como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Então, se você acreditava que era pela lei, era porque então você não tinha um conhecimento bíblico, né? Se você tem muito tempo de igreja, de alguma outra igreja que crê que a salvação no Antigo Testamento era pela graça, eu espero que Deus tenha esclarecido com tamanha clareza textual,
contextual aqui da Bíblia. Salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. E o que é graça, né? É um favor imerecido, que nós vamos entender mais na frente. De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Atos 15:11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 1 João 5:11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, como ocorre a salvação no Velho Testamento e no Novo Testamento? A gente viu aí, a salvação no Novo Testamento é pela graça. O plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação, que é salvação pela graça. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, né, sem derramamento não há remissão de pecados. Todos os cordeiros que foram mortos no Velho Testamento, que era para a purificação que nós vamos estudar sobre o santuário, era representando Cristo. Né? Cristo que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro, que é Jesus, foi morto desde a fundação do mundo. Então a salvação sempre foi pela graça. Camila vai ler os textos? Vamos dar continuidade à terceira. Terceira pergunta. Que Jesus fez para nos salvar? O que foi que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O texto que eu acabei de falar. Romanos agora 5:8. Mas Deus prova o seu amor por nós para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é graça? É um favor imerecido. Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. A palavra do Senhor diz que quando Deus disse a Adão e Eva, não coma do fruto porque certamente morrerás, eles comeram. E a nossa sentença seria o que? Morte, e morte eterna. Não apenas uma morte física, mas uma morte física no sentido assim de morrer e depois ressuscitar para a salvação. Não, era uma condenação eterna, morrer e nunca mais existir. Mas Cristo nos amou, Deus nos amou, deu o seu Filho, e hoje a gente pode encontrar salvação e pode ter a vida eterna mediante o sacrifício de Cristo. Cristo nos amou sem mesmo a gente merecer. Merecíamos apenas a morte, mas Ele foi e morreu em nosso lugar. Isso é graça, é favor imerecido. Entendeu? Então, Jesus nos salva através da sua morte na cruz, no seu favor imerecido, a sua graça. 6 passos que confirmam a salvação. Atos 16:31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então qual é o primeiro passo que devo fazer para ser salvo, para confirmar a salvação? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não existe outro nome, não existe outro ser que possa trazer a salvação a não ser Cristo. Não é Maria, Antônio, José, São João, não é Jorge, não é São Jorge, não é ninguém, é só Cristo. Só Cristo. Cristo é o verdadeiro Deus. Ele é o único Deus, o Todo-Poderoso, né? Então, a salvação vem por Cristo, primeiro passo. Segundo passo, para confirmar a salvação, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Segundo passo, eu tenho que me arrepender e me converter. Eu tenho que
Abandonar, se arrepender, é eu não querer praticar mais aquilo que eu fazia, é ter tristeza pelo que eu cometi, do pecado que eu cometi, e se converter é não voltar mais às práticas que eu fazia no passado, e sim agora uma nova vida, nova jornada espiritual com Cristo. Terceiro passo, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro passo, confessar os meus pecados a Jesus, porque é Ele que me purifica de toda injustiça. Quarto passo, agora a gente vai para o quarto passo, né, que está em Mateus 19, versículo 16 e 17. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Interessante, 6 passos que confirmam a salvação, né? A gente viu aí sempre falando de Jesus, mas no quinto passo alguém chega para Jesus, né? No quarto passo, perdão, alguém chega para Jesus e diz: Bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Se ele guardava ou não é uma outra questão. O fato é que Jesus disse: para entrar na vida, guarde os mandamentos. Mas guardar os mandamentos para entrar na vida significa que eu vou ser salvo porque guardo os mandamentos? Não. Significa que eu fui salvo em Jesus. Se eu sou salvo em Jesus, se Jesus me salvou, eu guardo os mandamentos por amor a Ele. Eu guardo os mandamentos porque fui salvo. E Jesus disse que quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos não significa... não é sinônimo de salvação, mas transgredir os mandamentos é sinônimo de perdição. Então, os passos que confirmam que eu sou salvo em Jesus é eu guardar os mandamentos, guardar a palavra de Deus, obedecer, entendeu? Quinto passo para ser salvo, Marcos 16,16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, queridos, se eu creio, eu tenho que me batizar para eu ser salvo. Porque um dos passos para ser salvo é: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você quer ser salvo? Então creia, aceite o batismo em Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o batismo, né, que é por imersão, mergulhar, né? Mergulhar. Nós vamos ter um tema falando sobre o batismo por imersão, aspersão. Então, sexto passo para que confirma a minha salvação, Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu tenho que perseverar até o fim. Para eu continuar confirmando a minha salvação é perseverança, não desistir do caminho. Aí muitos podem dizer: mas se eu cair, levante e continue. Muitas pessoas vão dizer: caiu, esse daí não presta mais, esse daí está derrotado, sempre cai. Queridos, a palavra do Senhor deixa bem claro: 7 vezes cairá o justo e se levantará. A palavra do Senhor deixa bem claro: os passos dos homens bons são confirmados pelo Senhor, e ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor levanta com a sua mão. Então, querido, a perseverança não vem só em nunca cair, vem em cair e correr para os braços de Cristo. Não importa quantas vezes você caiu, o importante é que você levante e continue dizendo a Deus: Senhor, me dá santidade. Senhor, me escreve na minha testa, santidade é o Senhor, me dá o caráter de Cristo, me dá, Senhor, o Espírito do Senhor para que eu continue nessa jornada. E aí sim o Senhor ajudará. O que não pode é cair e permanecer no pecado. Mas pecado todos nós teremos até a volta de Cristo, mas não podemos viver na prática do pecado. Mas se pecar, se arrepender e confessar e deixar. É uma luta diária, é constante. Então, precisamos ser perseverantes. Perseverante é continuar praticando o que aprendeu. É a capacidade de continuar apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. É diário isso, querido. Continuando, recapitulação aqui já, né? Esse estudo é pequeno. Então nós vamos para a recapitulação, querido. A salvação pela graça é isso. É um favor imerecido. Nós não merecemos nada, merecíamos apenas a morte, e morte eterna. Merecíamos ser lançados no lago de fogo, mas Cristo nos amou de tal maneira que veio, morreu por nós
e mediante o seu favor, que nós não merecíamos, que é a sua graça, o favor imerecido, Ele nos concede salvação para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu queria fazer aqui com você a recapitulação. A salvação em toda a Bíblia é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. O segundo passo é arrepender e converter-se. O terceiro passo é confissão dos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão, como foi Jesus. O sexto passo é ser perseverante. Em que devemos perseverar? Em ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho. Essa é a nossa perseverança diariamente. Então, queridos, a salvação não é tão difícil como muitos pensam. O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e os da sua casa. A salvação é pelas obras? De maneira nenhuma. A salvação é eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e se entregar a Ele. Porque obras nenhuma salva ninguém. Ajudar pobre, ajudar as pessoas não salva ninguém. Muitas pessoas podem fazer isso, ajudar pobre, ajudar, mas não aceitar Jesus. Está perdido. Mas quando eu aceito Jesus, aí sim, eu ajudo os pobres, eu ajudo as pessoas, eu guardo os mandamentos, porque Cristo me salvou e porque o salvo, ele pratica a justiça, pratica as boas obras. O salvo não pratica as boas obras para ser salvo. O salvo, ele pratica as boas obras porque Jesus o salvou. Jesus morreu por ele e concedeu a graça dele, o favor imerecido, a salvação, o reino de Deus. E aí nós ficamos tão felizes que seguimos os passos de Jesus, praticamos aquilo que Ele nos ensinou e nos mandou. E por amor a Ele. Porque o amor, como eu falei no estudo passado, a gente ama e faz isso com tamanho prazer. Se eu amo a minha esposa, se ela me ama, a gente faz coisas boas uns para os outros com prazer, com maior dedicação, com fidelidade. Isso é prazer, amor. O amor gera isso, gera fruto. Então, querido, a salvação pela graça é isso. Aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, obedecer à lei de Deus como resultado da salvação, o batismo por imersão, mergulhando e ser perseverante até o fim. E eu quero fazer um compromisso de fé com você neste momento. Aceito que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo. Compreendi que aceitar Jesus é confessar e abandonar os pecados, seguir os mandamentos, ter experiência do batismo, ser perseverante. Estou disposto a dar esses passos em minha vida. Se você aceita, queridos, fazer isso, que Deus abençoe você. E eu queria que Camila finalizasse com essa leitura aqui para a gente poder fazer a oração. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Esta fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação, agora e no juízo. Livro Nisto Cremos, página 168. É isso que nós adventistas do sétimo dia cremos. Algo tão maravilhoso. Viu que leitura maravilhosa, que texto tremendo? É isso, a salvação é exclusivamente por Jesus. Você quer ser salvo? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador.
Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse estudo, Senhor. Entendemos a sua salvação pela graça e queremos ser salvos, Senhor, pelo Senhor. Queremos ser salvos pela tua graça e misericórdia. Queremos, ó Deus, que o Senhor transforme o nosso caráter, escreve na nossa mente santidade ao Senhor. Nos dê o caráter de Cristo, Senhor. Nos ajude a andar como Cristo andou, a viver como Cristo viveu, Senhor. Nos ajude a guardar a tua lei de amor. Querido Deus, abençoe os nossos amigos ouvintes, que eles venham ser tocados pelo Teu Espírito, que eles venham, ó Deus, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles. Que eles venham compartilhar esse estudo com mais pessoas e que esse vídeo possa alcançar centenas e milhares de pessoas para glorificar o Teu santo nome. Continue conosco, nos batiza com Teu Espírito Santo, nos dê um dia feliz, uma tarde feliz e uma noite feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.